No coração de cada jornada extraordinária, há um fio invisível que conecta cada passo dado à determinação incansável. É nesse fio que encontramos não apenas a força de vontade, mas a promessa de um destino moldado por nossa resolução. Não é apenas sobre o que alcançamos, mas sobre quem nos tornamos no caminho. Imagine-se diante de um vasto horizonte, onde cada raio de sol promete novas oportunidades e cada desafio, uma chance de crescimento. É aqui que a persistência se ergue como uma muralha contra as marés do tempo. Olhe para trás e veja os grandes mestres do passado, cujas histórias ecoam através das eras, de Edison a Jobs, de Lincoln a Rowling. Suas jornadas não foram pavimentadas apenas pela genialidade, mas pela determinação inabalável de enfrentar o desconhecido com coragem. Nesta jornada, a primeira pedra é lançada não pelo talento natural, mas pela convicção interior de que o destino não é ditado pelo nascimento, mas forjado pela disciplina e pela vontade de continuar. É essa persistência que separa os comuns dos visionários, os sonhadores dos realizadores. Eles zombaram de Thomas Edison. Diziam que ele era lento, quase tolo, que não conseguiria nada, que 1000 tentativas fracassadas provavam seu fracasso. Mas Edison não via fracassos. Ele via lições. Ele entendeu melhor do que ninguém que a persistência não é sobre continuar tentando a mesma coisa, é sobre continuar evoluindo apesar de tudo. É sobre encarar a queda como parte do caminho, não como o fim. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, expulso do império que ele mesmo criou. Para muitos aquilo seria o fim, a prova de que ele não era indispensável, mas para ele foi o recomeço. Foi o momento em que sua visão se refinou, em que sua paixão se reacendeu. Ele usou a humilhação como combustível. Porque quem tem persistência não precisa de permissão. A história se repete. Abraham Lincoln perdeu eleições, negócios, o amor de sua vida. Enfrentou depressão profunda, mas não desistiu. Porque havia dentro dele uma chama que não podia ser apagada. Uma voz que dizia: continue, ainda não acabou. Essa voz todos nós temos, mas a maioria aprende a ignorá-la. Aprende a silenciar a própria força. Aprende a viver pequeno, a se contentar com o que a vida dá, em vez de conquistar o que ela tem de melhor. Persistência não é teimosia, é fé em movimento. É o grito silencioso de quem sabe que há algo maior esperando, algo que ainda não pode ser visto, mas já pode ser sentido. É o pulso firme no caos. É o sim que você dá a si mesmo quando o mundo inteiro diz não. Todos querem vencer. Todos querem ser lembrados. Mas poucos estão dispostos a atravessar os desertos. Poucos querem sangrar em silêncio. Poucos suportam a espera sem aplausos, a repetição sem garantia, a dor sem testemunhas, porque a persistência não oferece medalhas antecipadas. Ela cobra tudo, mas dá em troca algo que não pode ser comprado: transformação. Veja o Coronel Sanders. Aos 65 anos, depois de perder tudo, com apenas uma receita de frango na mão e a certeza de que ainda não tinha terminado, ele bateu de porta em porta. Recebeu 1009 nãos. 1009 vezes foi rejeitado. Mas na 1010ª porta, alguém disse sim, e aquele sim mudou sua vida, mudou o mundo. Porque o sucesso não está na 100ª tentativa, está na capacidade de chegar até lá. Quantas vezes você desistiu perto demais? Quantos sonhos você enterrou por causa do cansaço? A dor da persistência é real, mas ela nunca é maior que a dor de olhar para trás e ver que você mesmo se impediu de vencer. A mente mente. Ela tenta te proteger do desconforto, mas crescer exige desconforto. A disciplina dói, a repetição cansa, o progresso é lento, mas dentro da persistência mora o caráter. Cada dia em que você continua, mesmo sem ver o resultado, você está construindo algo invisível, mas poderoso. Está se tornando alguém que não se dobra, não recua, não some na primeira tempestade. A mentalidade é tudo. E a mente precisa ser moldada, precisa ser treinada como um músculo. Não se trata de motivação, se trata de decisão.
de escolher dia após dia ser maior do que o cansaço, do que a dúvida, do que o medo. Porque não é o mais inteligente que vence, é o mais resiliente, o mais focado, o mais comprometido. Bill Gates não criou um império porque era um gênio da programação. Ele venceu porque acreditava que poderia colocar um computador em cada casa, numa época em que isso parecia ridículo. Ele persistiu porque via além da lógica, porque sua visão era maior que a dúvida. E é isso que a persistência exige: visão, clareza de propósito. Quando você sabe o que quer, você para de negociar com suas fraquezas. Você para de se sabotar, porque agora você está comprometido com o que ainda não existe. E isso é poder. Não é sobre esperar motivação. É sobre levantar mesmo quando não quer. É sobre agir mesmo sem resultados. É sobre manter o ritmo quando ninguém está olhando. Porque é ali, no escuro, que os gigantes são forjados. É no silêncio que a história é escrita. E quando você persistir o suficiente, o mundo inteiro terá que reconhecer aquilo que você sempre soube, que você nasceu para vencer. Mas nem sempre a persistência se apresenta com bravura. Às vezes, ela se parece com silêncio, com o eco de passos solitários em noites sem estrelas. Às vezes, ela veste a roupa da dúvida, da exaustão, da falta de reconhecimento. Ela não brilha, ela suporta. E é aí que mora o segredo. Porque quem aprende a continuar mesmo quando tudo parece inútil, aprende o que é invencível. Persistência não é uma habilidade, é uma decisão. A cada manhã em que você se levanta, mesmo sem vontade, a cada hora em que você escolhe não desistir, você reafirma essa decisão. Não importa o quanto falem que você é louco, atrasado, fora de rumo, porque as grandes ideias do mundo começaram assim, incompreendidas. E os grandes realizadores foram chamados de tolos, fanáticos, exagerados, até o dia em que venceram. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras. Dormia com a filha pequena, sozinha, vivendo de auxílio do governo. E mesmo assim, ela escreveu. Mesmo assim, ela acreditou, porque ela sabia. Não importa quantos nãos você ouve, o que importa é o sim que você dá a si mesmo. Ela persistiu e mudou o mundo com palavras. Acreditar quando tudo vai bem é fácil, mas continuar quando tudo vai mal, isso é raro, isso é nobre, isso é grandioso. E é isso que separa os sonhadores dos realizadores. Todos querem vencer, mas poucos aceitam pagar o preço. A persistência exige renúncia. Ela pede que você abra mão do conforto temporário para alcançar a grandeza eterna. E quando você aceita esse chamado, algo em você muda. Você para de buscar atalhos, para de se comparar. Você entende que o único inimigo real é a versão sua que desistiu. E então você começa a lutar, não contra os outros, mas contra o seu antigo eu. Contra a parte sua que quer voltar para a zona de conforto. Contra o velho pensamento que te diz que não vale a pena, que não vai funcionar, que é tarde demais. Nunca é tarde demais. Howard Schultz cresceu em um bairro pobre do Brooklyn. Seu pai era um entregador de caminhões que perdeu o emprego e ficou sem assistência. Schultz viu ali uma dor que se tornaria propósito. Quando cresceu, ele tentou transformar cafeterias comuns em lugares de acolhimento, de dignidade. E todos disseram que era loucura. Mas ele persistiu. E essa loucura se tornou a Starbucks. Cada obstáculo pode ser um espelho. Ele reflete quem você é quando ninguém vê. Ele revela se você vai ceder ou crescer. A persistência lapida sua identidade. Você deixa de ser apenas alguém com um plano e se transforma em alguém com um destino. E destinos não se desviam. Eles se constroem. Mas persistir não é continuar por continuar. Persistir é evoluir. É ajustar a rota. É aprender com cada falha, é se reinventar a cada queda, é usar cada tropeço como parte da fundação da sua fortaleza, porque a persistência não te torna infalível, ela te torna inquebrável. Há uma força que o mundo não pode medir, nem premiar, nem exibir nas vitrines. A força de quem escolhe continuar, de quem escolhe tentar de novo.
de quem não espera reconhecimento para se mover, de quem entende que o resultado não define o valor. A ação, sim. A disciplina, sim. A resiliência, sim. Veja Elon Musk. Quando investiu cada centavo que tinha em empresas que estavam à beira do colapso, disseram que era suicídio financeiro. SpaceX explodiu 3 vezes. Tesla quase faliu. Mas ele insistiu, porque sua visão era maior do que a lógica, porque ele não ouvia as vozes do medo, ouvia as batidas da missão. E é exatamente isso que a persistência faz. Ela nos conecta a uma missão. Algo maior do que dinheiro, maior do que sucesso, maior do que aparência. Ela nos liga ao propósito. E quando você encontra o seu propósito, você para de desistir. Porque agora desistir não é mais uma opção, é uma traição. A vida não te deve nada. O mundo não vai te aplaudir por tentar. Mas o universo respeita a persistência. Ele não resiste àqueles que se recusam a parar. Porque há uma magia, uma alquimia invisível, que se ativa quando você não recua. E de repente, tudo aquilo que parecia impossível começa a ceder. A persistência dobra o tempo. Ela transforma minutos em eternidade. Ela molda o impossível até que ele se curve diante da vontade humana. E você não precisa ver isso agora. Você só precisa continuar, um passo de cada vez, um dia de cada vez, um sim por vez. Você vai tropeçar, vai falhar, vai pensar em parar. E tudo bem, porque persistência não significa perfeição, significa decisão. Significa olhar para o fracasso como um degrau, não como um fim. Significa rir com os joelhos sangrando, chorar sem deixar de caminhar. Significa recomeçar quantas vezes for necessário, até que não haja mais ninguém entre você e o seu propósito. Nem mesmo você. Você não está aqui por acaso. Há algo em você, algo que talvez nem você enxergue ainda, que precisa se manifestar no mundo. Algo que não pode nascer do conforto, da facilidade, do imediato. Algo que só pode emergir do atrito, da pressão, da longa jornada silenciosa. O diamante só nasce assim, sob intensa resistência, sob dor. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes até criar a lâmpada. Mas quando perguntaram sobre isso, ele disse: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de como não se faz." Isso é persistência. É a mente que transforma derrota em dado, dor em direção, tempo em investimento. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Cada dificuldade é como um mestre oculto, testando sua fome, desafiando sua fé, refinando sua disciplina. A persistência é a fornalha que purifica os que têm coragem de permanecer. Porque no fim, o mundo pertence aos que continuam. Não aos mais inteligentes, não aos mais rápidos, mas aos mais consistentes, aos que plantam mesmo sem garantias, aos que persistem mesmo sem aplausos, aos que permanecem mesmo em meio ao caos. Você acha que Steve Jobs acertou sempre? Que Bill Gates não teve dúvidas? Que Walt Disney não chorou escondido depois das rejeições? Todos eles, todos, foram ridicularizados, derrotados, ignorados, e ainda assim, eles continuaram, porque tinham clareza, porque tinham visão, porque tinham persistência. Você não precisa que todos acreditem, precisa apenas que você acredite. E que essa crença seja forte o bastante para sobreviver aos dias difíceis, aos olhares de desprezo, às comparações que tentam roubar sua essência. Não aceite que a dúvida de alguém se torne a sua identidade. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina, mais perto do que parece. Mas há um preço. O preço é não desistir. O preço é continuar mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo em você quer parar, mesmo quando seria mais fácil se esconder, se conformar, se encaixar. Mas você não foi feito para se encaixar. Você foi feito para criar, para impactar, para deixar uma marca. E a marca não vem da vitória fácil. Ela vem da persistência feroz. Você está escrevendo a sua história neste exato momento. Cada escolha, cada renúncia, cada passo te molda. Então que seja uma história de coragem, de fé, de resistência,
Uma história que, quando contada, faça outros se levantarem. Você não precisa de sorte, precisa de direção. Você não precisa de motivação constante, precisa de convicção. E, acima de tudo, você não precisa ter tudo agora, precisa apenas não parar. A maioria desiste, e é por isso que poucos vencem. Mas você não veio até aqui para ser a maioria. Você veio para desafiar estatísticas, para quebrar ciclos, para reescrever destinos. E isso começa agora, com essa escolha, com esse passo, com essa persistência. Persista por quem você ama, por quem veio antes de você, por quem duvidou de você. Mas, acima de tudo, persista por você. Porque você merece ver onde sua alma pode chegar quando guiada por propósito e movida por fogo. Não espere o momento perfeito. Crie-o. Não implore por permissão. Avance. Não aceite o comum. Transcenda. Há uma força que nasce quando você se recusa a desistir. Quando você fecha os olhos e decide que não importa quanto tempo leve, quantas portas se fechem, quantas noites sejam longas, você vai continuar, vai construir, vai cumprir aquilo que nasceu para fazer. E quando você olhar para trás, perceberá: tudo valeu a pena. A dor, a dúvida, o silêncio, as quedas, tudo. Porque foram essas cicatrizes que te ensinaram a voar. E nesse voo, você não carrega apenas os seus sonhos. Você carrega o exemplo, a esperança de que é possível, a prova viva de que persistir transforma destinos. E o mundo precisa disso, precisa de você. Então levante-se, caminhe, caia se for preciso. Mas nunca, jamais, recue, nunca desista. Porque o impossível é apenas a persistência que ainda não teve tempo suficiente para florescer. E agora é a sua hora.